Tá gravando? Então vamos entender o seguinte, ó. O que acontece quando você está trabalhando aqui no Laravel, no framework de desenvolvimento? Ele trabalha a partir de um pacote de vamos dizer assim, que já vem pré-configurado. Então quando você pega qualquer um desses frameworks, seja de PHP, igual é o Laravel, seja, por exemplo, a gente tem outros frameworks de PHP, tem frameworks de Java, frameworks de Python, que é, por exemplo, o Flask, que utiliza dessa forma também. Então qualquer um deles ele vai ser um pacote de vários arquivos, de várias bibliotecas compiladas, que elas não têm, vamos dizer assim, elas têm compatibilidade entre si, que formam o funcionamento do framework. E para eu poder conseguir baixar esses pacotes, eu preciso de ter um gerenciador de pacotes para eu poder conseguir fazer esse download, para que eu garanta que eu sempre pegue a última versão, para que quando eu vou copiar ela para vocês, eu não preciso mandar, por exemplo, as DLLs dos arquivos, eu só mando um arquivo de configuração e ele mesmo consiga baixar na sua máquina. Então a gente precisa utilizar um gerenciador de pacotes. No caso, a gente utiliza para o PHP o Composer. Então nós vamos utilizar ele aí novamente para poder trabalhar. Eu acho que eu estava salvando, deixa eu ver onde que eu salvei os outros projetos. Então eu preciso de entrar aqui, eu acho que aqui já é downloads. Opa, aqui. Então eu preciso de entrar numa pasta e aí a primeira coisa que eu preciso fazer é ter instalado na minha máquina o Composer. Para eu poder saber se eu tenho instalado o Composer, é só vir aqui no PowerShell, por exemplo, e digitar aqui Composer. Aí vai ter uma ferramenta aqui instalada. A primeira coisa que você vai ter que verificar depois é se você tem instalado o Composer aí na sua máquina. Não sei se você já chegou a instalar ele aí, mas aí depois você observa. Beleza. Então, ok. Então, beleza. Eu instalei o Composer aqui na minha máquina, aí agora eu já estou num determinado lugar aqui, eu consigo vir e criar um projeto. Vamos poder criar um projeto, aí tem essas informações, só para poder te deixar aqui ciente, todas elas estão anotadas lá no Classroom, se você precisar, porque esses comandos é meio complicado, a gente ir decorando eles, você vai utilizar muito, às vezes, se for trabalhar com isso algum dia, com essa linguagem específica, você vai acabar decorando. Mas esses comandos a gente não faz questão que você decore, você precisa entender eles. Então aqui nessa primeira aula aqui, ó, eu tenho todos os comandos aqui que a gente utiliza básicos para você acompanhar, tá? Só você descendo lá no mural da disciplina que você consegue recuperar esses comandos aqui se for necessário. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um projeto. Então eu vou Composer, Create Project. Acho que tem um tracinho aqui, é Create Project com um tracinho. Aí eu coloco aqui, ó, Laravel, que eu quero criar um projeto em Laravel, e aí eu ponho barra, se eu quiser definir alguma versão específica, eu coloco aqui na frente. Como eu quero a mais atualizada, eu vou pôr Laravel novamente. E eu coloco o nome do projeto aqui. Então, vou, por exemplo, deixa eu ver que esse projeto que eu já tenho aqui, primeiro e teste. Então, vou pôr aqui, sei lá, vou pôr reforço. Aí ele vai criar um projeto, ele vai criar inclusive uma pasta aqui, chamada com o nome do projeto aqui dentro. E aí você vai ver que ele vai começar a baixar uma estrutura de pastas aqui dentro. Esse download dessas pastas aqui, ele vai demorar um pouquinho, porque igual eu te comentei, ele vai pegar todas as bibliotecas que são definidas por padrão lá dentro do Composer e vai fazer o download delas. Principalmente se você na sua máquina você já não tiver feito o download. Você pode ver que algumas passaram bem rápido. Por quê? Porque essas eu já tinha criado projetos anteriores e elas já estavam aqui na minha máquina. As que não tem, você pode ver que ele está fazendo o download delas aqui. Então ele vai fazer esse processo de instalação de todas as bibliotecas que ele é dependente aqui dentro, e aí na hora que ele terminar, ele vai dar um sucesso para a gente poder conseguir executar o projeto. Esse aqui, igual eu comentei, vai depender de quantas vezes você já criou. Se igual eu, no meu caso, eu já criei vários projetos aqui na minha máquina, muitas dessas bibliotecas já estão no cache, elas vão ser mais rápidas. Talvez se você pegar uma máquina nova do zero e criar um projeto do zero, ele pode demorar até uns 5 minutos. Então vai depender. Aqui ó, o meu já terminou. E aí para eu poder entrar no projeto, eu vou dar um CD aqui, né, que é o reforço. E aí eu posso vir aqui para eu poder rodar o projeto, eu vou dar PHP Artisan Server. Que aqui a gente vai utilizar o servidor do Artisan. A gente não vai utilizar o Champ lá, o Apache, igual você estava tentando fazer naquele dia. Quando você está dentro da pasta do PHP Artisan Server, o seu projeto já está rodando. Aqui está no endereço, ele está no localhost port 8000. Então eu só vim aqui, ó, localhost 2.8000. Ele já está rodando o projeto aqui, tá vendo? Então, a partir do momento que a gente já criou, ele já está rodando aqui com essa tela inicial. Mas você não precisa de rodar pelo Apache, só com isso aqui você já inicia ele. Beleza? Ok? Aí dentro do seu projeto vai ter uma estrutura de pastas de algumas coisas que a gente vai utilizar.
Quais são as mais importantes aqui para eu poder estar repassando contigo? Depois eu tenho um detalhamento maior lá naquela primeira aula do YouTube, mas eu vou passar aqui uma visão geral só para você ter uma noção de quais que são as mais importantes. Primeiro, aqui na raiz você tem esse ponto .env. Esse ponto .env é onde a gente tem a configuração de algumas informações que são mais, vamos dizer assim, secretas. Por exemplo, aqui a conexão do banco de dados está aqui dentro, as chaves de deploy da aplicação, se você tiver alguma configuração de e-mail, de Redis, de AWS, você coloca aqui dentro. O mais importante que a gente está utilizando esse aqui é o nosso conexão do banco de dados do MySQL. Eu vou vir aqui e vou colocar o nome do banco de dados aqui para reforço, só porque eu vou criar ele lá depois. Então eu vou vir aqui e já vou trocar o nome de banco de dados. E aí você tem de ver, por exemplo, se você tiver instalado o Champ, o usuário é root e a senha é vazio, então você deixa dessa forma. Se estiver utilizando o outro, você tem que só verificar qual que é o usuário e senha do seu banco de dados e porta também, talvez pode ser diferente, para você configurar aqui. Talvez também se você estiver utilizando outro servidor de banco, sei se é o MySQL, também tem que fazer as operações aqui. Outro arquivo importante que é o gitignore, que ele já não é do Laravel, ele é do Git, que são os arquivos que não vão ser enviados se eu fizer um commit para um repositório online. Então, por exemplo, eu criei lá um repositório lá no GitHub. Quais são os seus arquivos que vão ser enviados para lá? Vão ser todos, com exceção desses que estão marcados aqui. Ou seja, essa pasta public hot não vai, essa pasta public storage não vai. Todos esses arquivos aqui não vão ir para lá. Por quê? Porque esses arquivos geralmente são de configurações local da máquina. E inclusive dentro da pasta vendor, é onde estão todas aquelas bibliotecas que eu te falei que elas são baixadas aqui. Eu não preciso enviar isso aqui, por quê? Porque você tendo essa informação lá de quais são as bibliotecas que ele precisa, na hora que você instalar aí na sua máquina, ele mesmo já vai fazer o download dessa pasta vendor aqui. Então a gente não precisa subir. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou tirar esse ponto .env aqui, que apesar dele não ser recomendado você subir ele, porque ele tem a informação do banco de dados, como no nosso caso é apenas educacional, eu vou subir eles também, porque senão na hora que você baixar na sua máquina, você teria de criar um arquivo .env lá dentro. Para poder facilitar para vocês, eu só tirei o .env aqui, foi a única coisa que eu fiz, eu só vim aqui e deletei ele. Mas o de vocês não precisam preocupar com isso, isso aqui eu só faço por questão de ser educacional mesmo, ok? Aí agora, outras pastas que são importantes aqui, ó. Dentro da app, lembra que a gente está trabalhando com o framework MVC. Então, no framework MVC, a gente tem 3 camadas, basicamente, que são a view, a model e a controller. As views são as visões do usuário, é aquele que ele interage. A model seria a parte da conexão com o banco de dados e o controller é onde tem a regra de negócio. Onde que fica cada uma delas? Na app, aqui dentro da models, a gente tem as models que vão ser criadas na nossa aplicação. Ou seja, como que a gente vai acessar as nossas tabelas. Geralmente a gente usa nesses frameworks que a gente chama de mapeamento objeto relacional, que seria para cada tabela que você tem no seu banco de dados, você tem uma classe específica com as mesmas propriedades para ela. Dessa forma, o próprio framework faz essa conexão. Então, por exemplo, se você tiver uma tabela de cliente, você teria uma classe de cliente aqui dentro da aplicação. Além disso, nós temos aqui dentro de HTTP controllers, nós temos os controladores, que é onde a gente vai fazer nossa lógica. E aqui também, lá de fora, lá na raiz, tem aqui na Resources, Views, nós temos a visão, que é onde a gente vai colocar as nossas visões aqui dentro. E por último, mas não menos importante, a gente tem um arquivo aqui, 2 arquivos que são importantes, que é o de rotas, dentro de routes tem um arquivo web, que ele vai fazer a associação das rotas. O que seriam as rotas? Seria lá em cima, em cada uma das URLs. Quando você está trabalhando com o PHP, provavelmente que você trabalhava antes, você digitava o nome do arquivo lá em cima para você acessar ele, não era? Por exemplo, você criasse. Então, os frameworks de MVC, eles funcionam de uma forma diferente. Por quê? Porque você define uma rota, ou seja, você define um determinado caminho, e aí aquele caminho que você digitar lá em cima vai acessar ou uma função, igual está aqui, tá vendo? Ele definiu uma função direta, ou ele vai acessar um método no seu controller. Então é um pouquinho diferente só para você entender. Quando você digitar uma rota lá em cima, por exemplo, você digitou lá barra home, barra qualquer coisa, por exemplo, barra cliente, sei lá, ele vai pegar, vai ver nesse arquivo de rotas aqui qual que é a função específica que aquela rota determina e aí vai chamar dentro daquele seu controller essa função. Então é um pouquinho diferente essa forma de pensar. Você não pode pensar em acessar o arquivo de acordo com a posição física dele dentro do projeto, mas sim dessa forma que você define uma rota, seria como se fosse
um apelido para você acessar uma determinada função, e aí quando você digitar aquele apelido lá em cima, ele vai acessar aquela função do controlador. E aí essa função pode fazer N coisas, pode retornar um aviso, pode fazer um salvar, pode fazer um excluir, pode fazer qualquer regra de negócio que você define. Ok? Tranquilo? Então, beleza. E por último, aqui também dentro de database, a gente tem as migrations. O que acontece? Nesses frameworks de geralmente objeto relacional, você define dentro do seu próprio projeto quais vão ser as estruturas de banco de dados que você vai criar. Para quê? Justamente para aquilo que eu te falei. Quando eu pegar, por exemplo, e compartilhar o projeto contigo, eu só compartilho o projeto. Você consegue, a partir desse projeto, gerar o banco de dados, baixar todas as dependências e rodar ele, sem que eu precise te passar um script SQL, sem que eu precise te passar nada. E essas migrations, elas estão aqui dentro. A única coisa que vai ser necessária vai ser a criação do banco. A partir do momento que a gente tem o banco criado, o restante tudo o próprio framework é capaz de fazer. Ok? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou vir aqui e vou criar um banco de dados chamado reforço lá no meu MySQL. Deixa eu entrar nele aqui. Vou só só startar o champ aqui, né? E aí eu vou entrar aqui nesse id aqui, eu acho que esse id funciona. Tá funcionando, deixa eu ver. Aqui localhost, local champ. Beleza, aqui banco de dados. Opa, trava minha tela. Entra lá. Deixa eu abrir de novo aqui. Beleza, está rodando aqui, parece que agora vai travar. Então a única coisa que eu tenho de fazer é vir aqui e criar um banco de dados com o mesmo nome que eu já defini aqui. Então eu vou chamar de reforço. Vou vir aqui a criar um novo banco de dados, reforço. Está criado lá. E agora eu não vou criar nenhuma tabela, porque igual a gente comentou, eu vou definir todas essas estruturas das tabelas lá dentro do nossa aplicação. Então a lógica para a gente poder criar, geralmente a gente vai partir primeiro montando a moda, porque aí primeiro a gente define a estrutura da classe e a partir da estrutura da classe a gente gera a tabela, essa é a primeira coisa. Depois a gente pode montar a view e por último o controller para comunicar com essa view. Pode ser uma das formas que você vai trabalhar. Pode ser que você queira também montar primeiro o controller e depois montar a view. Mas geralmente, quase sempre, a primeira coisa que a gente monta é a model. Então eu vou vir aqui, eu vou fazer uma model aqui para a gente poder testar. Eu vou dar um Ctrl C aqui para poder parar esse comando, porque a criação dessas classes, da model, etc., a gente cria aqui pelo console para que a gente consiga já estruturar e fazer a vinculação dessas classes de maneira correta. Então, vou vir aqui, vou fazer php artisan make model, e aí eu vou criar a minha model. Por exemplo, sei lá, vou criar criar um cliente só, com nome e e-mail. Então, vou chamar ela de cliente. Aí, essas models a gente costuma utilizar com letra maiúscula. E aí, eu vou pôr aqui na frente um "-n", quer dizer que eu quero, além de eu criar a minha model, eu quero criar a migration dela também. Ou seja, eu quero criar a estrutura do banco de dados dela. Igual eu comentei contigo, tá tudo aqui, tá vendo? No caso, eu até usei o mesmo exemplo aqui de cliente. Então, tem todas elas aqui para a gente poder montar. Então, eu vou vir aqui, make model cliente. Quando eu criar a model, ela vai criar dois arquivos para mim. Um arquivo aqui dentro de app models, o cliente, tá vendo? Foi criada aquela classe lá. E um outro arquivo dentro de database migrations, aí foi criado esse último aqui, tá vendo? Create client stable. Então, sempre que eu determinar que eu crio uma model e pôr "-n" na frente, ele vai gerar dois arquivos para mim. Um que é a própria model e outro que é para migration. Se você observar aqui na migration, você vai pôr aqui entre aspas aqui, tem o nome da tabela que ele sugeriu. Por quê? Ele tenta fazer aquele esquema de pluralização, colocar o S no final. Eu geralmente não gosto, eu prefiro definir o nome que eu quero. Então eu venho aqui e vou colocar cliente, tá vendo? Vou deixar dessa forma. Quer dizer que quando eu rodar essa migration aqui, ele vai criar uma tabela chamada cliente. E aí, dentro da minha model de cliente, eu vou ter de vir aqui e a única coisa que eu vou fazer vai ser criar essa associação. Eu tenho de vir aqui na minha model e falar que essa model ela vai utilizar a tabela cliente. Mas depois a gente faz isso. Então, primeiro vamos focar aqui na migration.
que a gente vai fazer na migration? Primeiro, eu defino o nome da minha tabela, igual você viu lá, eu troquei onde estava clientes, eu defini que minha tabela vai se chamar cliente. E aqui dentro da função up, que é para subir, você define quais vão ser os atributos que ela tem. Nesse caso, ela já tem por padrão o ID e ela tem o timestamps, que seria o registro de quando foi criado e quando foi excluído. Aí eu posso vir aqui e adicionar as colunas que eu quiser. Jair, como que eu vou saber qual que eu vou acessar em cada uma delas? Se eu vier lá na biblioteca do Laravel lá, se eu procurar aqui o Laravel Migrations, que é a primeira coluna, o primeiro resultado aqui, ó, ele vai me retornar todos os tipos de dados que eu consigo criar lá dentro. Vamos descer aqui um pouquinho. Aqui são todos os tipos de dados que eu consigo definir. Todos eles vão ter uma associação com o banco de dados. Eu vou vir aqui e vou colocar esse coisa aqui em cima no comentário. Porque na hora que você baixar esse projeto aqui, você consegue ter esse link aqui fácil. Ok? E aí então o que eu vou vir aqui e vou definir? Ó, eu quero que essa tabela, além de ter o ID, que eu já tenho definido aqui, que é uma coluna, tá vendo? O ID é um auto-incremento, é um big increment. E além de ter o timestamps, que seria as colunas para determinar que é quando foi criado por último e quando foi atualizado por último, eu quero que ela tenha o nome e o e-mail. Então eu vou vir aqui, além disso eu vou criar um nome e o e-mail. O nome e o e-mail vão ser do tipo string. Então eu vou vir aqui e vou criar uma string, table, string, aí eu vou pôr aqui qual que é o nome da coluna que eu quero, vou chamar ela de nome, e aí o tamanho da coluna, pode ser, por exemplo, 200. E a mesma coisa eu vou fazer, table, string, e-mail. E aí eu vou colocar o nome, tamanho dela aqui, 100. A partir do momento que eu criei aqui essa definição, e essa definição aqui está pronta, eu preciso pegar e transportar essa definição de classe aqui para o meu banco de dados. Como que eu vou fazer isso? Eu defini a minha classe inteira, vou transportar para o banco. Como que eu vou fazer isso? PHP Artisan Migrate. Ele vai criar as tabelas lá para mim. Ele vai criar algumas tabelas que o próprio Laravel utiliza por padrão. São essas aqui de migrations, password resets, etc. E ele criou a minha tabela de cliente que a gente definiu. Observa lá o ID, o nome e o e-mail, e além das duas datas de criação e atualização, que são os timestamps. Ok? Tranquila essa questão da migration aqui? Beleza? Então, terminei a minha migration. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é associar essa classe de cliente para a minha tabela que eu defini aqui. Então, eu só vim aqui e vou adicionar uma propriedade aqui, é do tipo protected, ela chama table, e vou colocar aqui que eu vou atribuir para cliente. Isso aqui, a única coisa que eu estou falando é o seguinte, essa classe cliente, ela é de qual tabela? É da tabela cliente do meu banco de dados. Só estou fazendo isso aqui. E aí, nesse momento, eu terminei com a minha model. Obviamente, se eu tivesse mais tabelas para criar, etc., eu iria fazer isso nas outras tabelas também. Mas como o nosso objetivo é apenas um cliente aqui só para a gente poder testar, a nossa model está pronta. Até aqui, ficou alguma dúvida, Alex, ou está tranquilo? Não tem problema. Você já pode, a partir do momento que você já criar a model, você já fazer. Só que você só vai conseguir ter a associação realmente quando você criar o banco, né? Antes disso, você não vai conseguir ter essa associação. Mas é mais ou menos para você pensar nos passos. Imagina que você está fazendo uma aplicação grande. Você pode ir lá e fazer todas as migrations, depois fazer todos os protects de uma só vez. Não precisa fazendo passo a passo igual a gente está fazendo aqui, tá? Isso aqui eu estou fazendo mais separado só para poder ficar mais fácil de você entender, beleza? Então, com a nossa model criada, agora eu vou vir aqui e vou criar um controller. Por que eu vou criar um controller? Porque mesmo que a gente ainda não vá definir as rotas, a gente precisa de ter que a gente ainda não vai definir a lógica, quer dizer, a gente precisa de ter alguma configuração das rotas. Então, eu vou vir aqui e vou montar o controller da mesma forma. PHP Artisan make controller, e eu vou colocar cliente controller. E eu vou pôr na frente uma tag chamada resource. Por que essa tag resource é importante? Porque ela vai definir para mim o padrão das bibliotecas utilizando o REST.
Só para mim te mostrar, eu vou até colocar aqui também no Laravel Controller, só para você entender o que eu estou falando. Se você pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, Resource Controllers, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, essa tabela de essas Resource Controllers, ela já vai ter algumas rotas que são definidas por padrão pela funcionalidade do hash, tá vendo? Então, por exemplo, a função get, ela já vai funcionar automaticamente, a função post, ela já vai funcionar automaticamente. Então, a gente já tem alguns verbos que são padrão para eu poder fazer essas chamadas. Então, por exemplo, ó, se eu chamar a rota, vamos supor que o meu controller lá chama cliente, né? A gente definiu. Mas aqui no caso está fotos. Se eu chamasse a rota barra cliente, o que ele ia fazer? Ele já iria chamar a função index do meu controlador. Se eu chamar barra cliente, ele já vai chamar a função create. E assim por diante. Por isso que a gente coloca sempre essa definição aqui do resource aqui na frente, para que a gente já tenha essa criação desses métodos por padrão. Vou vir aqui, vou dar um enter. E aí ele criou o cliente controller. Se eu vier lá aqui, ó, no app http controllers e aí cliente controller aqui, ela já está lá dentro com alguns métodos padrão criados. Você pode ver o index, o create, o store, show, e aí a gente já tem esses métodos aqui por padrão. Por isso que é interessante a gente colocar o menos resource na frente. Ok? Não quer dizer que a gente vai utilizar isso aqui tudo, mas a gente é interessante colocar. Eu vou deixar isso aqui comentado lá também. Eu quero essa tag aqui, ó. Que aí vou deixar aqui comentado também, depois se você precisar de fazer alguma análise sobre isso aqui. E aí o que eu vou fazer? Só na minha view aqui, eu vou vir aqui e já vou dar um return na minha index, view, e aí eu vou chamar ela aqui, ó, cliente index. A estruturação do retorno das views aqui, apesar da gente estar acostumado no Windows com a separação por uma barra, quando eu estou retornando aqui as views, para poder colocar passe e subpasse, a gente utiliza a separação pelo ponto, tá? Então isso aqui quer dizer que eu iria estar retornando nessa chamada aqui, a view que está dentro da pasta cliente, chamada index, ok? Então é só para eu poder fazer essa criação dessa primeira e a gente criar a nossa view. Então eu vou ir lá agora na Resources, Views, e aí eu vou criar uma pasta chamada cliente, e aí eu vou vir aqui e vou criar um arquivo index também. Como a gente utiliza o framework do Blade para poder fazer a renderização, o meu arquivo tem que se chamar index.blade.php, para que ele consiga associar a renderização do Blade lá. E aí eu vou só colocar um teste aqui, só para um HTML, só para a gente poder testar aqui, o body aqui. Vou pôr um OK, só para a gente ver se vai estar funcionando. E aí por último, então eu criei o meu controller, falei que esse meu controller vai retornar para dentro de cliente, dentro da pasta views, cliente, a index, tá ok? E aí eu só preciso falar que quando eu acessar uma determinada rota, eu venho chamar ela aqui. Então eu preciso aqui nas minhas rotas, aqui, ó, dentro do meu arquivo de rotas, eu preciso vir aqui, ó, eu vou falar load, 2.2. Aí eu posso chamar os resources, que aí eu posso passar vários. E aí o meu resource que a gente criou é o cliente, que vai utilizar o cliente controller. Acho que é isso mesmo, 2.2.class. E aí eu vou importar ele aqui, use app http controllers cliente controller. Então eu incorporo aquele cliente controller e falo que quando eu chamar a rota de cliente, eu vou utilizar aquele cliente controller. Então toda vez que eu chamar pela rota de cliente, qual que é o controlador que ele vai utilizar? Vai ser aquele lá que a gente acabou de definir. E é dessa forma que a gente tem de fazer a associação. Porque aí se eu tivesse, por exemplo, um outro aqui que fosse produtos, eu podia vir aqui e colocar produto e acessando a produto controller e assim por diante. Então a gente associa uma vez só para a rota e ela passa a ser, todas as funções lá do meu formulário, do meu controller já vão ser associadas automaticamente. Ok? Então beleza, vamos testar aqui só para a gente ver se está ok. Então eu vou lá, PHP, Artisan Search, ele vai rodar aqui. Aí se eu rodar aqui na 8000 ele acessa normal, mas a minha rota é /cliente. Então eu vou vir aqui, vou acessar /cliente.
Aí ele já retornou o meu ok. Porque quando eu acessei como barra cliente, eu fiz uma requisição do tipo GET. Então a requisição do tipo GET, ela vai para qual função do meu controller? Para index. Aí ele foi lá na minha index do controller, viu o que ele ia fazer, o que ele fazendo, retornando a view chamada cliente.index. Então ele retornou essa view aqui para mim lá na tela. Esse é o fluxo que ele vai fazer sempre. Ok? Isso, ele já faz associação automática. Por exemplo, lá, igual, se você imaginasse esse exemplo aqui, seria se eu tivesse vindo aqui e colocado aqui, ó, photos. Então, se eu tivesse colocado barra fotos, seria barra fotos para mim para index. Se eu chamasse barra fotos barra create, iria para create e assim por diante. Aí só vai mudar o que? A gente usa sempre a mesma rota, mas a gente muda o tipo de requisição que a gente faz. E aí a gente consegue ir alocando para qual função do nosso controlador que cada uma das coisas vão. Entendeu? Então, beleza, eu vou desfazer aqui o fotos, né? E eu vou começar então agora, já que eu tenho meu controlador mais ou menos pronto, eu vou montar aqui um formulário aqui rapidinho, só para a gente poder fazer o salvar. Eu não vou colocar estilização nem nada aqui não, tá? Vou só pôr o formulário mesmo. Então, vou vir aqui, ó, vou criar um for. E eu vou pôr aqui uma div aqui. Eu vou pôr um label. Nome. E o input type text, label, nome. Por enquanto eu vou deixar sem valor. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para o e-mail. O input type aqui eu vou colocar no tipo mail aqui, né? E-mail. E aí a gente coloca aqui, vai ter o nosso formulário. Vou pôr um botãozinho aqui, né? Submit. E ele vai ter um botãozinho no canal. Aí agora o que eu quero fazer? Quando eu vim aqui, por exemplo, digitar um nome, um e-mail e clicar em salvar, eu quero que vá para uma função de salvar lá do meu controller. Então, por exemplo, se eu quero que vá para uma função de salvar, a gente pode utilizar, seja essa função aqui, por exemplo, de história, eu posso utilizar ela, posso utilizar, na verdade, qualquer uma das minhas funções. Qual que é o mais comum? Quando a gente submete um formulário, a gente utiliza a requisição do tipo post. Então, se a gente vai utilizar a requisição do tipo post, ela vai chamar a função chamada store dentro do meu controller. Então, ele vai vir aqui nessa função aqui, que vai ser a que ele vai executar quando eu clicar no meu botão de salvar. Então, eu vou vir aqui, ó, vou só colocar aqui no meu for, eu vou pôr o método da requisição. Vai ser do tipo post, e a action, que é a ação, vai ser para a barra cliente. Ou seja, se eu fiz uma chamada para o barra cliente do tipo post, qual vai ser o método que ele vai acessar? No meu controller vai ser o método store, ok? Podemos continuar aqui, né? E aí, por último, antes da gente finalizar, só para você entender, toda vez que eu faço uma requisição para o meu controller, a gente precisa passar o token de autenticação. Então, eu vou vir aqui e vou só colocar essa tag aqui, ela é uma tag do Blade que adiciona o token para a gente, que é o CSRF. Se eu vier aqui, ó, só para me atualizar, só para você ver, ó, eu vou inspecionar aqui. Quando ele coloca aquele CSRF, tá vendo? Ele cria um token aqui que seria como se fosse a sessão, para ele saber por quê. Porque se eu não colocar esse token, aí eu posso estar com qualquer outra tipo, aplicação rodando, fazendo chamadas para isso. Então a gente precisa ter esse token para garantir que é a minha aplicação mesmo que está comunicando. Seria como se fosse um convite para que só quem tiver esse token aqui consiga entrar. Ele nada mais é do que um input hidden que tem esse token aqui, que ele é atualizado dinamicamente, para garantir que é você mesmo, da sua aplicação mesmo, que está fazendo a comunicação. Todo formulário, toda requisição que a gente for fazer no Laravel, a gente precisa colocar esse token aqui. Então, nesse momento, eu estou falando que eu vou enviar para a rota barra cliente, ou seja, ele vai vir aqui na história, e ele vai ter o nome e o e-mail. E aí ele vai chegar aqui na minha request. Então, aí basta eu vir aqui agora e fazer a criação do meu cliente, para eu poder salvar ela no banco, porque o que eu quero fazer é salvar. Então, eu vou vir aqui, ó, cliente,
Avalia o cliente, né? Cria um novo cliente. E aí eu vou atribuir as propriedades desse cliente. Eu sei que meu cliente tem uma propriedade chamada nome, e aí basta eu vir lá e pegar request, get, e aí eu pego aqui o nome também. Como que eu sei que vem como nome aqui já? Porque eu defini aqui a propriedade name do input, tá vendo? Então, nesse caso, eu estou recebendo um input chamado nome, e outro chamado e-mail. Por isso eu consigo. Aquele nome que você colocar aqui vai ser o nome que você vai utilizar aqui. E esse nome daqui, não precisa. Ele já vem dentro do request. E aí, esse nome aqui é igual aqui o nome que veio aqui do input, do formulário. Já esse nome daqui, ele é o nome da coluna do banco. Aí a gente vai igual a esse daqui, entendeu? Então, no objeto é o nome da coluna do banco. No request é o nome do input aqui do HTML. O ideal, para não complicar a nossa vida, é que você utilize o mesmo para os dois, né? Que você for mudando, você vai começar a dar nó na sua cabeça. O ideal é que você padronize e utilize sempre o mesmo para todos. E aí eu vou pôr aqui também cliente, e-mail. Aí eu vou dar um request, get, e-mail. E aí eu vou dar aqui ó, um cliente, eu tenho uma função já que chama save. Essa função save já vai lá e já vai salvar lá no banco para mim. Então eu não preciso fazer mais nada. Por último, só porque se eu viesse aqui e clicasse e não fizesse nada, o que essa função está me retornando? Nada, então eu ficaria na tela em branco. O ideal é que você, quando você termina de salvar, você redirecione para algum outro lugar. Seja para você mostrar um alerta, seja voltar para a listagem, etc. No nosso caso, eu quero redirecionar ele aqui para index. Então eu vou dar um return, redirect para a barra cliente. E aí eu retorno sempre para a página inicial. Toda vez que ele for lá e salvar, eu retorno para a página inicial. Ok? Então eu vim aqui, eu vou atualizar, né? Aí eu vou salvar, por exemplo, aqui, ó, nome, teste, aí eu vou teste@teste.com, tá bom? Salvou. Ele salvou, aí no caso, ele está vendo que ele falou que não existe o cliente, por quê? Porque eu não incorporei ele aqui em cima. Eu vou precisar de importar ele aqui. Use app/model, é models ou model? Deixa eu ver. É models, cliente. Tem que importar ele aqui em cima, senão ele não sabe que é aquela classe de cliente lá. Importei. Se eu vier aqui, inclusive, eu vou voltar aqui. Aí cliquei em salvar agora. Ele já salvou e já voltou para a index. Parece que não aconteceu nada, mas se eu vier aqui no banco, lá, ele já salvou aqui no camarada. Ok? Vamos continuando aqui. Eu vou fazer agora então, aqui embaixo do meu formulário, eu vou fazer uma tabelinha para eu poder mostrar meus clientes. Então eu vou criar uma table aqui, vou colocar uma borda nela aqui só para ficar mais fácil da gente ver. Vou pôr um cabeçalho, eu vou pôr TR, eu vou pôr 3 TDs, uma para o nome, na verdade eu vou pôr 4. Nome, e-mail. Vou até trocar aqui para TH, porque é cabeçalho, só para dar um destaquezinho. Cabeçalho aqui melhor. E aí eu vou pôr duas opções, uma para editar e outra para excluir depois. Se eu vier aqui atualizar, vai ficar uma tabela aqui para mim por enquanto, sem nada. Aí eu preciso fazer o quê? Se eu quero mostrar todos os meus clientes, aqui dentro do meu tebore, eu vou precisar de ter uma linha para cada um dos clientes. Mas para mim poder conseguir ter isso, na hora que eu estiver fazendo lá na minha index, eu preciso passar essa lista de clientes aqui para eu poder conseguir renderizar ela. Porque se eu não passar essa lista, ele nunca vai saber quem que é. Então como que eu vou fazer isso? Na hora que eu estou chamando a minha view de cliente aqui, eu consigo vir aqui na frente e passar uma série de variáveis aqui em formato de um dicionário. Então eu consigo vir aqui, igual a gente fez aqui nas rotas, abrir um colchete e passar uma série de variáveis para eu poder passar para que eu consiga utilizar na minha view. E essas variáveis que eu quero, vai ser aqui, ó, eu quero uma lista de clientes. Então clientes, e eu vou chamar aqui, ó, eu posso utilizar a minha classe cliente aqui, existe um método chamado all, que é um método estático que retorna todos os clientes. Então eu vou passar todos os clientes para a minha visão. E aí como que eu passo? Dicionário, sempre naquele mesmo esquema. Nome e valor.
Então tá vendo? Eu estou passando a lista de clientes, que são todos os clientes para mim, para minha visão. E aí agora, essa lista de clientes, eu consigo vir aqui e acessar ela aqui dentro da minha index.blade. E aí eu posso rodar, por exemplo, aqui um for each. For each, clientes, as clientes. E aí aqui no final eu coloco um end for each. Ah, por que você está usando clientes? Porque esse nome que eu coloquei aqui é o mesmo nome que vai vir aqui. Entendeu? Aí a mesma coisa, esse nome que está aqui na linha 20 é o nome que eu coloco aqui no valor. Esse nome que está aqui entre aspas é o nome que você utiliza daqui. Mesmo padrão da outra. Para não confundir, utilize todas com o mesmo nome, porque senão você não sabe. Ah, daqui eu pus cliente, lá eu pus clientes, não sei. E aí uma dica que eu te dou, que você pode utilizar para facilitar a sua vida, isso aqui é uma lista, não é? Não são vários clientes? Se são vários clientes, você usa no plural. Se é só um cliente, você usa no singular. Aí você consegue associar ele de forma melhor, fica mais simples fazer uma associação. Sim, essa variável eu criei. Isso, eu criando ela agora. É porque não precisa, no PHP você não precisa colocar var, você não precisa colocar nada daquilo, né? Você só cria a variável e já atribui. Beleza? Então aqui para cada for each, o que eu quero fazer? Para cada cliente que eu tenho, eu quero criar uma linha na minha tabela. E eu coloco lá o TD, vão ser 4. O nome, e-mail, editar e excluir. E aí como que eu faço para me imprimir? Basta eu vir aqui e abrir duas chaves. Dentro de duas chaves quer dizer que aquele conteúdo vai ser impresso. E aí no caso eu quero imprimir cliente, porque o meu for each transformou cada cliente em um cliente. E eu quero imprimir a propriedade nome. E aqui embaixo a mesma coisa, cliente, só que aqui em cliente e-mail. Ok? Se eu vier aqui atualizar agora, já vai trazer aqui no meu cliente. Aí se eu vier criar aqui um teste 2 aqui, teste 2, arroba teste 2, aí agora ele já vai atualizar automaticamente aqui na minha tabela também. Beleza? Agora vamos fazer um excluir. Para eu poder fazer o excluir, aí geralmente a gente utiliza essa aqui, ó, tá vendo? O barra delete, ele já é feito para isso. Que aí a gente chama a função destroy, que está lá no nosso controller. Então se eu vier aqui no meu controller, lá no final tem uma função destroy. Só porque o que acontece? Quando a gente tem as definições padrão do HTML, a gente não consegue criar um formulário igual está aqui, que envia uma requisição do tipo nem put, nem delete. Pelo padrão do HTML, a gente só consegue enviar get e post. Como que a gente vai fazer então nesse caso? Para fazer isso aí, a gente tem como contornar, que é utilizando um trick que o HTML criou para a gente. O que eu vou fazer? Ó? Dentro dessa TD aqui, ó, essa TD vai ter onde estão meus botões de excluir, nesse lugar aqui. Eu vou ter de criar um form aqui dentro. A ação dele vai ser barra cliente barra o ID, certo? Porque observa que essa rota aqui ela é um pouquinho diferente, tá vendo? É barra fotos e entre chaves foto, ou seja, seria o ID daquela foto. É a chave primária, no caso. Então essa rota aqui eu tenho de passar a chave primária aqui na frente. Então cliente ID. E o método dela vai ser definido como sendo do tipo post. Mas aqui dentro, o meu input aqui, eu vou criar um input do tipo hidden aqui, com o nome de underline method, que aí eu vou conseguir substituir aquele tipo lá para o tipo que eu quiser. Isso aqui serve não só para esse caso aqui, mas para qualquer outro caso. Se eu preciso fazer uma substituição do método, basta dentro do meu form eu criar um input do tipo hidden aqui com o nome underline method. Aí eu consigo mudar qual que é o tipo desse método aqui em cima. Isso é uma limitação do HTML, não é limitação do Laravel nem nada. É limitação do HTML. Então, para qualquer outra linguagem que você utilizasse form, você precisaria de fazer isso aqui também. E aí, além disso, para poder fazer esse form aqui, eu também tenho de colocar o meu token. E o outro ponto importante, o form foi fechado aqui em cima. Se esse form ainda tivesse aberto, isso iria dar conflito. Então, para eu poder abrir um novo form, eu já tenho de ter fechado o de cima. E aí, dentro desse form, a única coisa que eu vou ter vão ser esses dois inputs do hidden e um botão de submit aqui.
Então seria como se fosse cada um desses botões que estão aparecendo aqui, seria um form específico. Se você observar lá, tá vendo? Esse botão é para excluir o cliente 1, esse botão serve para excluir o cliente 2 e assim por diante para cada um deles, ok? E aí agora o que eu tenho de fazer? Como eu vou chamar barra cliente e o ID com o método delete, a gente vai para qual rota? A gente vai para o método destroy. É só eu vir aqui no meu controller e fazer o destroy aqui dentro. Aí eu também tenho uma função dentro da classe cliente, uma função estática chamada destroy, que basta eu passar o ID. O ID já chega aqui para mim, eu já mando destruir ele, e aí ele já vai eliminar lá do banco e eu dou só um return, redirect aqui novamente, para não ficar na tela branca. É barra cliente, desculpa. Diga? Eu aqui coloquei errado, foi mal. Aí beleza, então ele está atualizado aqui. Se eu vier, por exemplo, clicar nesse excluir, ele já vai excluir do banco e vai atualizar para a minha tabela agora sem o último elemento. Se eu atualizar aqui no banco, você vai ver que só tem 2. Estou criando aqui, tal, beleza, salvar. Aí se eu excluir ele já vai destruir ele também. Ok? Essa parte do excluir também, tranquilo? Aí por último agora, a gente vai fazer o editar. Aí o editar, no caso aqui eu vou utilizar a função do edit, tá vendo? Então é uma requisição do tipo get, a URL tem de ser, no caso aqui, barra cliente, aí aqui dentro o ID e depois um barra edit. Então vou vir aqui ó, na minha index e vou pôr aqui um A aqui, que vai para onde? Barra cliente, barra o ID, igual a gente já colocou aqui, barra edit. Seria um link para eu poder conseguir editar aquele cliente lá. Então lá o editar, e aí eu clicaria nele para eu poder editar. E aí para eu poder fazer ele funcionar, qual que é o método que ele vai lá? Ele vai para o método edit dentro do meu controller. Então se eu venho aqui no meu controller, o método edit é esse daqui. Tá vendo? Ele recebe o ID aqui. Aí o que eu tenho de fazer nesse edit? Eu vou querer fazer um return de uma view igualzinho esse aqui de cima. Como quando eu quero editar, eu quero continuar exibindo a listagem, eu também vou precisar de pegar os meus clientes aqui também. Então o início aqui dessa view vai ser igualzinho aquele lá, passando o cliente. Aqui também. Só que com qual a diferença? Quando eu estou editando, eu quero passar também aquele cliente que eu estou editando. Para quê? Para que, por exemplo, eu pegue lá esse cara aqui, eu quero preencher o nome dele aqui e quero preencher o e-mail dele aqui. Então, o que eu vou fazer? Além de eu passar essa lista de clientes para eu poder mostrar na minha tabela, eu também vou passar o meu cliente, que vai ser aqui, ó, cliente, find. E aí essas aqui é a função para localizar. Aí uma outra coisa às vezes que eu estou falando aqui, e essas funções, de onde que você está tirando isso? Se eu vier aqui ao Laravel Eloquent, só para poder a gente deixar mais a documentação, dentro dela tem todas essas funções que a gente está fazendo, tá vendo? Aqui ó, por exemplo aqui ó, cadê? Tá vendo? Um L, o all, aí você tem aqui embaixo para salvar, você tem algumas outras reject, todas elas aqui também estão aqui dentro. Então vou só deixar esse aqui só de comentário aqui para você também, depois se você quiser dar uma olhada lá, é onde tem essas funções aqui. No caso aqui eu vou utilizar a find, que ela passa a chave primária, que é o ID, e retorna para a gente o objeto com aquela chave primária. E aí além de eu passar os clientes, agora eu quero passar esse cliente que eu estou editando também. Então, além de eu passar os clientes, que são a lista para eu poder editar na tabela, eu passo também o objeto cliente, que seria o objeto que eu estou editando. Para que eu passo esse objeto? Se eu vier aqui no meu nome aqui, eu posso vir aqui e colocar uma propriedade do tipo value e passar agora lá, ó, cliente nome, que é aquele cliente que eu estou editando. E aqui embaixo a mesma coisa, value cliente e-mail.
De tal forma que quando eu vier aqui agora e clicar no editar, tá vendo? Os nomes e o e-mail já vêm preenchidos aqui dentro pra gente. Ok? Não, você pode utilizar o mesmo. Você quiser criar um novo form, você pode, mas você pode utilizar o mesmo também. Sim, não precisa não, não precisa não. Aqui você só precisa fazer um redirect, né? Aí agora, o que acontece? Se eu vier aqui ó, e clicar, por exemplo, eu vou mudar aqui para teste 3, só para a gente poder testar. Se eu clicar em salvar, aí o que está acontecendo agora? Ele está dando erro na index. Por quê? Porque quando eu estou passando a minha index, se eu vier aqui na padrão, eu não passo esse objeto cliente, eu só passo clientes. Então, quando eu estiver aqui na minha index, quer dizer que eu estou criando um novo camarada, eu vou vir aqui na minha, eu vou ter de criar um cliente aqui também, só que aí eu vou definir ele como sendo um new cliente. Entendeu? Só para você ver, deixa eu minimizar isso aqui, ó. Vou deletar isso aqui, depois eu volto aqui só para você ver. Então observa aqui, ó. Quando eu estou fazendo a index, que é no, como se fosse entre aspas um novo, e o edit, as duas funções são extremamente semelhantes. Só que em um eu estou passando o novo cliente e o outro eu estou passando um cliente que eu trouxe do banco. Ok? Aí o que vai acontecer? Como esse cliente é um novo, se eu vier aqui, você vai ver que ele vai trazer em branco. É um cliente novo, não tem problema para mim. Quando é um novo, ele vai trazer em branco. E quando eu estiver editando, por exemplo, eu cliquei aqui, ele vai trazer ele já preenchido aqui para mim. Ok? Aí agora então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou trocar para teste 4, a última coisa que está faltando. Se eu clicar em salvar, você vai ver que ao invés de editar, ele criou um novo. Por quê? Porque a gente precisa de saber ter uma lógica de quanto que eu estou editando e quanto que eu estou salvando. A forma mais simples da gente fazer isso é utilizando a chave primária. Por quê? Porque quando eu estou editando, você já viu que eu estou passando um ID lá em cima? Então, por exemplo, esse aqui é o ID 2, esse aqui é o ID 4, mas quando eu estou criando um novo, a gente não tem esse ID. Se eu passar aqui só barra cliente, a gente não tem esse D. Então eu consigo saber exatamente isso. Se eu estou criando um novo ou se eu estou editando por esse D. Mas eu preciso mandar esse D lá para o meu controller. Então o que eu vou fazer? Além de colocar esse SCSRF, eu vou criar um input aqui do tipo hidden, que vai ser o nome dele, vai ser ID, e o valor dele vai ser o ID do meu cliente. Se eu vier aqui atualizar agora, olha para você ver. Ó. Quando eu estou criando um novo, se eu inspecionar ele lá, observe o que vem no valor. Vazio. Certo? Se eu vier aqui e editar um camarada, olha o que já vem nesse valor. Já vem o valor da chave primária que você está editando. E aí, por isso aqui, eu consigo, na hora de salvar, saber se eu estou criando um novo ou se eu estou editando. Basta fazer um teste simples. Que é vir aqui, ó, na hora que eu estou na função de salvar, que é o story, aí eu vou vir aqui e vou ver se request get o ID for diferente de vazio, quer dizer que eu estou editando o camarada. Então o meu cliente vai ser quem? Vai ser quem eu estou editando. Então vai ser cliente, find, passando esse ID. Por quê? Porque eu estou editando alguém lá do banco. Então, se eu estou editando alguém lá do banco, eu pego a referência que já existe lá no banco para eu poder editar. Se não, ou seja, ele está vazio, aí eu crio um novo cliente. Dessa forma, a gente usa a mesma função para salvar, tanto quando eu estiver editando, que é aqui em cima, quanto eu estiver criando um novo cliente, que é aqui embaixo. E aí, se eu vier aqui agora editar, por exemplo, esse teste 3, eu vou pôr um monte de 3 aqui na frente, salvar. Você vai ver que ele vai editar. E aí, se eu criar um novo aqui, ele vai salvar um novo normalmente. Ok? Tranquilo isso aí, Alex? Então, o básico de um CRUD é isso aí. O básico do Laravel. O que você achou? Foi rápido? Foi tranquilo? Deu para entender de boa?
Uhum. Não, sim, eu entendo, é meio difícil mesmo voltar, né? Então, assim, eu vou fazer o seguinte, nós vamos subir lá no GitHub agora esse projeto de reforço, para eu poder te mostrar como que você vai fazer para clonar aí na sua máquina. E aí depois, aí eu vou deixar, vou subir essa videoaula lá também, e qualquer coisa depois você vai me chamando aí também, que eu vou te ajudando, tirando as dúvidas. Beleza? Agora então, GitHub. Como que a gente vai fazer? Aí o GitHub você vai precisar de ter instalado aí na sua máquina o Git também, tá? Não sei se você já tem instalado. Se não tiver, você vai precisar de instalar ele aí também. O que você vai precisar de fazer? Vamos observar aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou lá dentro do GitHub. Você vai precisar ter uma conta lá também dentro do GitHub, né? Não sei se você já tem também, depois se não tiver, você cria lá. Dentro do GitHub, o GitHub nada mais é do que um lugar que a gente consegue adicionar, criar repositórios online. E aí, a partir desses repositórios online, eu consigo compartilhar esse meu código com outras pessoas. Seja igual a gente está aqui com o intuito educacional, mas você pode também compartilhar códigos de bibliotecas, de frameworks, tudo aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Ó? Quando vocês tiverem, por exemplo, agora nesse caso aqui, vocês têm que entregar uma atividade, vamos imaginar nesse cenário. Eu vou criar um novo repositório, só vir aqui, ó, logado clicar em new, vou dar um nome para ele, aqui no caso DAO2, eu estou colocando sempre dessa forma aqui para mim poder saber qual que é o coisa, tá vendo? DAO2, 2021 que é o ano, 2 que é o período, e eu vou pôr reforço aqui só para mim poder saber que é esse projeto. A partir do momento que eu vier aqui criar um repositório, ele vai criar para mim uma URL, que é onde eu consigo adicionar. E aí aqui ele já vai te dar esses passos aqui para você fazer a importação desses dados aqui para dentro. Então, no meu caso aqui, como o próprio Laravel já é um repositório existente do GitHub, eu só preciso de vir aqui e colocar essas funções aqui embaixo, que seria para adicionar para um repositório de origem e mandar ela lá para dentro. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou travar aqui e eu vou te dar os passos aqui que você vai fazer para toda vez que você criar um novo repositório. Então, aqui dentro, tá vendo? Então, vou lá, git init, que é para criar um repositório. Esse aqui você só precisa fazer a primeira vez que você cria o repositório, ele criou, acabou, nunca mais precisa fazer. Aí agora você tem que falar o seguinte, quando você cria esse repositório, você precisa ele de forma local. Então eu vou adicionar para eu poder ter como se fosse, é como se ele fosse lá e batesse uma foto de como que está esse repositório nesse momento. Então eu vou dar um git add asterisco, quer dizer que eu quero adicionar todos os meus arquivos para essa foto. E aí depois eu tenho que dar um commit, que é para eu poder realmente bater a foto. O git commit, -n, e eu vou pôr aqui, ó, primeiro commit. Beleza, esse repositório está criado e está salvo, só que ele está criado só aqui na minha máquina. Se eu quero enviar para ele para o GitHub, eu tenho que adicionar uma origem remota, que é o que ele faz aqui, ó. Git, no caso, remote add, que é para adicionar a origem remota, e fazer o push para lá. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, git remote add, e aí essa URL para cada projeto vai ser diferente, obviamente. Você tem que observar aí no projeto que você estiver trabalhando. Adicionei e aí eu vou dar um push agora para ela copiá-la para lá para dentro. Eu vou dar git push origem master, que é quero mandar tudo que está aqui para o meu projeto online. Se eu vier aqui atualizar agora, observa que já está tudo aqui dentro, tá vendo? Ele enviou para lá. E aí como que você faz para clonar? Aí agora eu quero que a gente inverta, que você compartilhe sua tela para eu poder te mostrar como é que você faz para clonar e rodar esse projeto. Pode ser? Então eu vou só parar de gravar aqui, que eu vou parar de compartilhar, e eu vejo sua tela aí também para a gente ver essa parte da clonagem.